Aqui em minhas mãos, a 8ª edição do livro Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco. E ao meu lado, a doutora Verônica Bentinho, araripinense, mora hoje em Recife, na capital do estado. Ela está aqui como mulher homenageada. É uma honra para essa pernambucana que, depois de uma trajetória de lutas, de transformação na vida, chegou realmente ao destaque de ser uma grande profissional, uma grande pernambucana. E para mim é a honra recebê-la aqui no nosso podcast Iveraldo Nascimento, na TV Ativa do Araripe. Antes de começar a conversar com a doutora Verônica, eu quero saber se você já está seguindo a TV Ativa do Araripe no Instagram. Nós estamos com o site TV Ativa do Araripe, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Siga-nos nas nossas plataformas. Doutora Verônica Bentinho, esse livro retrata a história de mulheres que mudaram a história de Pernambuco. Na 8ª edição, ela está aqui presente, falando desta grande profissional que se transformou como servidora pública. Doutora Verônica é graduada em Administração de Empresa e mestre em Gestão Pública pela Universidade Federal de Pernambuco. Prazer enorme te receber. Igualmente, Iveraldo. E aí eu acho que eu vinha falando que o podcast ele é bom porque deixa a gente livre, à vontade, para falar do jeito que a gente realmente fala, né? E lembrando o livro, foi muito interessante. A história desse livro eu vou te contar e também contar para vocês que quando eu fui convidada para fazer parte, colocando a minha biografia, e aí a menina, quando leu, viu que eu era de Araripina, ela disse assim, no dia foi em homenagem, esse livro ele sai a cada ano em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E quando foi a apresentação, né, do livro, que chamou o meu nome, eu fui muito aplaudida. E foi engraçado porque quando terminou o evento, coisa e tal, a esposa do autor que tinha falecido há um ano atrás, ela disse assim: como você é de Araripina, porque a gente não vai lançar a sua biografia lá na sua cidade? Aí eu disse, bem interessante. Só que assim, uma coisa e outra terminou, eu acho que passando batida. Mas importante é que foi engraçado, porque nem eu sabia que eu tinha plateia suficiente para ser aplaudida no dia que foi feito o lançamento desse livro. Se a gente não vai lançar o livro aqui no podcast Iveraldo Nascimento, na TV Ativa do Araripe, vamos pelo menos falar dessa trajetória. Não precisa lançar, mas falar quem é Verônica Bentinho. Fala aqui que é uma grande profissional, ela precisou ir para a capital. Acho que um caminho que muitas pessoas seguem mundo afora, nasce no lugar, no berço familiar. Verônica tem uma grande família, mas ainda muito, muito nova, muito jovem. Ela teve que deixar esse berço familiar, deixar papai, deixar mamãe e ir para a capital pernambucana para estudar, para vencer na vida. E ela é araripinense, filha do saudoso Zé Bentinho sobrinho, seu Zé Bentinho, e Dona Consuelo, uma enfermeira, né, muito conhecida, que tiveram toda uma vida. Hoje não estão aqui no nosso plano terrestre, mas tiveram toda uma vida na sociedade de Araripina. E eu quero começar contigo falando isso. Antes de falar da viagem a Recife, quem é essa Verônica? Me fala de Verônica, da sua adolescência e dos seus primeiros passos na juventude aqui na cidade de Araripina, Verônica. Iveraldo, eu sou uma pessoa que eu me sinto realizada. Primeiro porque a minha infância foi muito bem feita, né? Porque brinquei como toda criança brinca, participei de tudo que existia aqui em Araripina, que na época proporcionava para a gente, né, na condição que a gente tinha, e vivi realmente a minha infância na minha plenitude de que toda criança vive, né?
E eu acho que isso fez com que, quando eu fosse para Recife, que aí foi um momento mais ou menos na década de 70, já em 76, por aí, que eu fui, não cheguei nem a... Eu fiz o ginásio aqui em Araripina. A minha escola era... antigamente só existiam os colégios públicos, que era o Colégio Padre Luiz Gonzaga, que hoje é o EREM, que tem uma forma mais integrada, passa o dia todo, mas naquela época a gente estudava, tinha o expediente da manhã ou à tarde, aí dependendo a gente escolhia, mas hoje as escolas elas têm mais estrutura, mais oportunidade para as pessoas. Mas na minha época, quando a gente fazia trabalho, a gente ia pesquisar, era naqueles livros, a gente ia para as bibliotecas que nas escolas tinham. Hoje não, hoje existe esse mundo aí da internet, que você pode pesquisar, basta botar o nome, você já identifica a pessoa, sabe quem é, como é, aonde é que está e o que é que essa pessoa representa. Então, na minha época não tinha nada disso, mas eu conseguia entender que era aquela época. A gente também tem que acompanhar, né, as transformações, tudo que está no novo cenário de vida, a gente tem que acompanhar até para poder a gente repassar e entender que a vida é assim mesmo, vive de mudanças. Você falando da questão do Padre Luiz Gonzaga, não é isso que você estudou? Isso, Quais exatamente. as lembranças que você guarda das colegas, da escola, de professores? Muitos. Você lembra tudo isso, doutora? Lembro perfeitamente quem era a minha professora de arte, Joaninha, a minha professora de educação física era Cirlei, professora de português, doutora Lali, dona Lali, minha professora de matemática, dona Dalva, que todo mundo achava um horror, mas como eu gostava muito de matemática, né, eu até achava que, quando eu fui para Recife, eu achava que eu ia me debandar para a área de engenharia, essas coisas, mas quando cheguei lá, mudei a minha visão de vida, e minha visão, assim, de estudo mesmo, mas tem muitas lembranças. O professor ou a professora era um ídolo para a gente, era uma necessidade que a gente respeitava bastante. Outra também, Clarinha, foi minha professora, tanto que o pessoal sempre diz que quando a gente está... a nossa letra parece muito com a primeira professora. E eu acho que eu realmente tenho o jeito de escrever de Clarinha, que foi uma das minhas primeiras professoras, quando eu fui aprender a escrever. E assim, todo mundo diz que a gente identifica muito com aquelas primeiras professoras que trabalharam com a gente. O que é Araripina para você, Verônica? Araripina, para mim, representa tudo, porque é a cidade onde eu nasci, é a cidade onde eu cresci durante até minha adolescência, e para mim, as minhas raízes estão aqui, né? Minha mãe, meus pais faleceram, mas eu continuo a extensão da minha família, que são minhas irmãs, meus sobrinhos, né? Os sobrinhos netos, que são... grande, e assim, o que a gente vê quando a mamãe completou 90 anos, nós temos um amigo que era amigo da minha mãe, é amigo ainda da família, que é o Padre Y, de Juazeiro da Bahia, e eu me lembro quando ele foi fazer a homilia na celebração dos 90 anos dela, ele disse, eu pensei que eu estava na Romaria de Padre Cícero, de tanta gente que estava de branco. Que a gente fez uma camisa com a foto dela, né, para mostrar o quanto a gente admirava e o quanto a gente amava. E você nunca perdeu esse contato com a Araripina, quando sua mãe estava aqui, e hoje sem a presença física dela. E qual é o tamanho desse seu sentimento, dessa sua dor? Você chegar a Araripina, sua mãe não está aqui para te abraçar. Everaldo, eu acho que assim, dor a gente tem e sente diante da expressividade que ela teve, que ela representou para mim e para os meus irmãos, mas também de missão cumprida, que foi uma mãe muito presente, o meu pai também muito presente. Eles representaram muito, dando exemplo de vida, de amor, de bondade, de caridade e de humildade.
que é o mais importante que a gente tem nesse momento e que a gente levou para a nossa vida. E eu acho que, assim, hoje, quando eu venho, no caso, era para vir para a casa de Corrinha, que era a que cuidou da minha mãe, mas eu me sinto muito bem na casa de Consuelinha. Tem as outras irmãs, mas, assim, é como se fosse a extensão da casa da minha mãe. Verônica, você nos falou sobre a sua adolescência, o tempo de infância, adolescência e juventude em Araripina. Depois teve a necessidade de uma separação, a necessidade de sair aqui do sertão do estado, sair de Araripina, deixar a família, papai e mamãe, e ir para a capital do estado. O que é que você lembra? Você sofreu? Foi uma decisão difícil de ser tomada, Verônica? Olha, na verdade, foi uma decisão assim mais provocada por Rita, que na época já morava lá, e tinha já esse sentimento de ajudar, de querer que a gente também crescesse. Ela foi uma pessoa que lutou muito para chegar também onde ela chegou. E aí a gente foi para lá, eu fui para fazer o científico, que hoje não é mais nem científico, já existe outra forma de explicar como é que o ensino, mas, enfim, eu fui, mas e aí eu vou contar a minha experiência da minha primeira viagem, que foi quando eu fui com meu irmão, Antônio Bentinho, e um colega, a gente pegou uma carona com um colega dele, e aí eu chorei do início até Arco Verde, né? E quando chegou em Arco Verde, um amigo dele, eu lembro bem quando o amigo dele olhou para ele e disse: ela ainda vai continuar chorando? Ele disse: enquanto ela tiver lágrimas, sim. Vai chorar. Mas assim, e também acontecia quando a gente tirava férias, ficava torcendo para chegar às férias, para chegar aí logo para Araripina, pegando aquele ônibus que hoje é 700 quilômetros, como continua sendo os 700 quilômetros, mas naquela época parece que o tempo era bem maior, até por conta das estradas, tudo mais, e da saudade que a gente tinha de querer chegar logo em casa, chegar em Araripina. E eu digo que Araripina, eu saí de Araripina, mas Araripina não saiu de mim, eu permaneço com esse sentimento de que Araripina é a minha base, é a minha família, e é tudo que eu preciso ter, né, de sentimento de pertencimento da minha cidade. E como o seu pai se sentia? Porque naquele tempo não era mais conservador, mulher, com pouca idade, saindo de casa para a capital. E ele tem um certo conservadorismo. Como é que ele se sentiu quando você precisou partir para ir buscar educação e conhecimento, vida nova na capital? Não, ele foi uma pessoa que sempre incentivou, porque ele dizia, e eu sempre tenho em mente de que o que ele sempre dizia, que o estudo, para quem não tinha condições financeiras, que era o caso da gente, era estudar, era fazer por onde você crescer profissionalmente pelos estudos. E foi o que eu procurei trilhar durante essa minha vida. E como foram os primeiros dias, os primeiros anos de estudo lá no Recife? Não foi tão fácil, né? Porque a gente, quando tem estrutura, como vinha colega minha que ia para Recife com apartamento, com carro, com disposição. Lá não, lá eu enfrentei a vida de ônibus, de andar de ônibus, de trabalhar e ao mesmo tempo estudar, que foi quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar. Então, assim, aí foi quando eu comecei a entender que a gente precisa fazer a nossa parte, de fazer por onde a gente queira. Se eu tenho determinação, se eu tenho persistência em fazer algo, a gente tem que também contribuir para que as coisas aconteçam da forma como a gente prevê. Eu estava vendo as páginas que se referem a você no livro Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco, edição oitava edição, e você tem um currículo fantástico, muitos cursos. Você trabalhou em muitas repartições pernambucanas, fez palestra, foi homenageada pela Polícia Militar de Pernambuco, pelos serviços prestados, amiga da PMPE. Como isso aconteceu? Chegar até aí, eu acredito que não foi um caminho fácil. Iveraldo, eu coloquei aqui, que o estudo, para mim, eu fiz como se fosse a minha base. Eu tenho que estudar para poder eu fazer algo na minha vida.
E aí, ao longo desses anos, eu fiz vários cursos, participei de um programa do GES Pública, que é o programa do governo federal, como fazia parte do programa de modernização do sistema da gestão pública, e eu participei desse processo como instrutora, e inclusive viajei quase todo o Brasil, dando cursos e palestras sobre essa modernização da gestão pública, já que eu era servidora efetiva do Estado, né, na época do antigo IPCEP. Aí quando veio a mudança da grande reforma administrativa na década de 2000, eu participei do processo seletivo, participei do concurso da FUNAP, e aí fui absolvida para a Fundação de Previdência do Estado, como hoje eu sou servidora da Fundação de Previdência do FUNAP. Inclusive, mesmo sendo efetiva no Estado, você participou de vários cargos de confiança dentro de alguns governos em Pernambuco. Com certeza. O meu início profissional foi no Palácio do Governo. Na época, o governador era Roberto Magalhães, e trabalhei diretamente com as primeiras damas, passando por o governo de Roberto Magalhães com a doutora Jane, o governo de Gustavo Krause com Cleia Krause, o governo de Miguel Arraes com Dona Madalena, e o governo de Carlos Wilson com Ana Lúcia. Então, assim, trabalhei diretamente com as primeiras damas, e nesse momento aí eu senti mais firmeza em aprender e entender a lógica do serviço público para poder contribuir e dar a minha parte enquanto eu estava como servindo. Alguns fundamentos muito importantes, eu tenho certeza que você levou na bagagem, tanto você quanto a doutora Rita, porque eu me lembro muito bem, muitas pessoas de Araripina, da região, que tinham algum problema, câncer, problema oncológico, que não tinha tratamento, tantas as coisas que eram mais difíceis, né, para esse tipo de tratamento, também não tinha casa de apoio na capital. Vocês abriram muitas vezes as portas e os leitos da casa de vocês para acolher pessoas de várias famílias de Araripina, pessoas simples que não tinham como por si só fazer esse tipo de tratamento. Fizemos, Everaldo, e acho que esse exemplo que a gente fez dentro da nossa casa em Recife, de acolhimento, de receber as pessoas que precisavam de algum tipo de tratamento e que aqui em Araripina não tinha disponível. Mas foi interessante que eu me lembro que Bebé, minha irmã, e foi com o João fazer algum tratamento em Recife, e quando chegou para chegar em casa, tinha 8 pessoas que precisavam ir para o hospital, mas que, como era de madrugada, não tinha como se locomover para o hospital. E ficaram todos lá em casa. Inclusive, a gente ficou preocupada, porque tinha um que estava com problema de coração, mas graças a Deus deu certo, como todos os outros deram certos. E eu acho que é o que gratifica, é o que deixa o sentimento de que a gente cumpriu e cumpre com a nossa parte enquanto servidor e enquanto também pessoa humana. Porque o fato, por exemplo, é bom quando a gente está aqui e a gente vai para a capital com uma estrutura boa, mas o bom é você ir, você descobrir e você galgar aquilo que você deseja ser e deseja ter com o seu esforço, com sua luta, com o seu dia a dia. E vocês tinham e têm essa consciência. Antes as coisas eram muito mais difíceis. As pessoas não tinham acesso. Chegavam até para ir uma passagem que era custeada do próprio bolso, quando chegava em Recife, para onde é que ia? As pessoas sofriam muito mais. Daí entrou a solidariedade de vocês para muitas pessoas. Com certeza. A gente tem muita história para contar que a gente passaria o dia, né? Sem interesse, na verdade. Mas, eu acho que assim, esse que foi passado para a gente já foi fruto do que a minha mãe e o meu pai, principalmente a minha mãe, por ser enfermeira, que tinha o cuidado com as pessoas especiais aqui em Araripina. Então, esse sentimento que ela plantou para a gente conseguiu colher bem e repassar para aquelas pessoas que realmente precisavam, independente de quem seja, porque a gente não tinha
preocupação de saber se era de A ou de B, não. O importante para a gente era saber que a gente ia ajudar e que a gente ia resolver e que a pessoa saía bem. Por não ter perdido o contato com a sua cidade, com Araripina, ainda hoje você é bem conhecida aqui em Araripina, porque você também nunca deixou de frequentar, não é verdade? Não, olha, ultimamente eu passei, estava numa venda aqui, e uma pessoa chegou junto de mim e disse: "Você é Verônica Bentinho?" Eu disse: "Sou." "O que você fez por mim, eu não tenho como lhe pagar." Aí eu falei para a pessoa: ore por mim, reze por mim, é o mais importante. Porque assim, quem recebe sabe de quem recebeu. Agora, como a gente doa, a gente não está preocupado de saber quem ou como é que a gente vai doar. Então, assim, tem muito retorno. Eu tenho muito retorno, principalmente quando eu venho aqui para Araripina, das pessoas me procurarem e dizerem que eu já ajudei, que eu já fiz isso, fiz aquilo. Mas a gente faz, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ajudar, não pode deixar essa oportunidade passar. Porque o tempo, as oportunidades são poucas. Então, a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. Inclusive, Verônica, vencendo para alguns servidores públicos, a burocracia que às vezes judia, às vezes castiga, às vezes protela, às vezes irrita, mas muitas pessoas que quando você assumiu um cargo de diretoria no FUNAP, né? Na FUNAP, muitas pessoas, servidores públicos, da própria Polícia Militar, da Educação, da Saúde, passaram a identificar essa doutora Verônica como uma pessoa que conseguia, dentro da legalidade, vencendo somente a burocracia, antecipar etapas, gente que tinha às vezes um direito ali arquivado por 3, 6 meses, 1 ano, mais do que isso, e aí chegava na sua mão, você ficou bem conhecida na região, a filha da Dona Consuelo resolve isso. Um dia desse eu fiquei surpresa, eu entrei no Facebook, que eu tenho o Facebook, tenho o Instagram, e tinha lá uma mensagem de agradecimento de uma pessoa aqui de Araripina, de algo que eu fiz também, que eu não lembro, mas estava lá. E aí o pessoal que me conhece, Verônica, veja aí seu Facebook, que tem uma pessoa que fez uma belíssima homenagem a você. E assim, inclusive ela me associando ao que eu ajudei a ela lá em Recife, a minha mãe, dizendo que era o exemplo que a gente tinha, era porque, pelo fato de minha mãe ser como foi, que é como se eu estivesse sendo a extensão dela lá em Recife. Porque... E isso é que, assim, para mim, é o que gratifica. E eu acho que ajudar, eu já sempre digo, a gente que trabalha no serviço público, já está dizendo que serviço é servir ao próximo, independente de quem quer que seja. Inclusive, independente também da questão de pessoas da comunidade que precisaram e procuraram, por exemplo, Dona Consuelo, um telefonema e um pedido dela para vocês, era uma ordem para acolher uma pessoa. Da mesma forma que foi com várias pessoas, da mesma forma que foi feita a questão do atendimento de uma pessoa que tem direito a uma pensão, que aquilo estava travado e você destravou, também foi com a família. Muitos que precisavam de um tratamento, resolver alguma coisa em Recife, o endereço da pousada era da doutora Ritinha, doutora Verônica. E também até mesmo para estudar. O doutor Zé Lucas, que hoje é benza a Deus, um bom profissional da medicina, ele praticamente, por fazer faculdade particular, a gente só teve condição, é meu filho, e Consuelo e eu só tivemos condição porque, na verdade, a pensão era de doutora Ritinha. E ele praticamente todo o curso, quase todo o curso, todos os períodos, ele ficou lá. E isso foi fundamental, né, na nossa condição, como também outros primos dele, outros sobrinhos de vocês, que tiveram essa acolhida lá. Isso é coisa de Deus. Mas como eu digo a você, a gente está aqui nesse plano para ajudar e a gente tem que servir, independente de quem quer que seja, e principalmente quando é sobrinho, filho, né? A gente acolhe, né, com muito amor e com muito carinho. E quando, Verônica, você lê, você se vê aqui no livro como uma pernambucana, uma mulher que teve a oportunidade, abraçou-se com essa oportunidade e pôde, se não mudar como está no livro,
a história, mas você incentivou muito, você deu a sua grande contribuição como servidora, como pernambucana que é, para o desenvolvimento desse estado. Everaldo, uma coisa que eu acho interessante, e aí esse livro foi uma das coisas que realmente fez com que eu me sentisse, meu Deus, até que, graças a Deus que eu aproveitei o tempo e aproveitei a oportunidade que Deus me deu, né? Porque você sabe que quando a gente às vezes quer demais, mas a gente tem que botar Deus em primeiro plano em tudo na nossa vida. Mas assim, nas minhas principais decisões, minha mãe sempre foi aquela pessoa, foi o meu ponto de inicial. Quando eu precisava tomar alguma decisão, eu ligava para ela antes. Mamãe, olha, eu recebi esse convite, o que é que a senhora acha? Até pelo tempo de vida que ela tinha, ela também era servidora, mas ela sempre dizia, vai em frente, se for para ajudar, se for para fazer o bem, pode ir em frente. Então, isso fazia com que eu me sentisse tranquila e sem problema para resolver o que tinha que ser resolvido. Os desafios foram muitos. E aí teve um episódio, né, quando eu estava na cruzada, foi no momento que teve o plano que fechou, tudo que era de recurso, foi tudo fechado, e eu era diretora na época financeira. Eu fui no Banco Central discutir e dizer que a gente tinha várias creches, a gente precisava realmente que, pelo menos para abastecer, não era nem para pagar o povo, mas era para abastecer as comunidades que a gente tinha as creches para ajudar as pessoas. E foi assim, ia e encarava e resolvia. Não tinha esse negócio de ser, não. Porque eu lembro que quando eu iniciei, a doutora Janela disse uma vez, você tem 3 defeitos. Eu disse, qual é? Ela disse, fez um curso na década de 80, altamente masculino, que é administração de empresa na década de 80, só quem fazia era homem. Você é mulher e você é pequena. Mas nenhum desses 3 foi impedimento para que eu conseguisse fazer o que eu queria fazer e ter o resultado favorável e que pudesse ajudar. Isso me gratifica. Me sinto realizada. Pois não. Nós falamos agora há pouco sobre as bagagens que você levou para Recife, mas elas estão na sua vida, lhe acompanham até o dia de hoje. Dessas bagagens está também a questão da religiosidade. Eu quero falar no próximo bloco, vamos para o intervalo, falar inclusive da sua amizade, você é uma serva lá na igreja, onde o pároco é o conhecido Padre Cosmo. A gente fala já já, após o nosso intervalo. Os grandes campeões de sinuca estarão em Araripina para o maior torneio de todos os tempos. Vai juntar gente de todo canto para participar, competir e apoiar esta grande iniciativa. Dias 1, 2, 3 e 4 de maio em Araripina. Promoção Milton da Sinuca, 879-9201-4010. Toda a cobertura pela TV Ativa do Araripe, nossa melhor imagem.
Estamos de volta no podcast Iveraldo Nascimento, na TV Ativa do Araripe. Acompanhe as nossas plataformas, está à sua inteira disposição. Aqui nós valorizamos o empreendedorismo, a família, aquilo que na verdade faz a gente crescer. Pode recomendar para sua família acessar as nossas plataformas, o site da TV Ativa do Araripe, nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, no Instagram e no TikTok. E estamos aqui conversando com uma das mulheres que mudaram a história de Pernambuco, essa história dela contada neste livro, na 8ª edição. E ela é uma araripinense. No primeiro bloco nós falamos sobre a trajetória de vida na cidade de Araripina e a transformação de vida que foi ir para a capital do estado. E é a doutora Verônica Bentinho. Nós sabemos que ela tem uma bagagem muito forte. Dentro dessa bagagem, uma bagagem religiosa, que vem também dos ensinamentos familiares e que ela chegou na capital também, não deixou de frequentar. Hoje ela frequenta a igreja de Santa Cruz, onde o padre Cosmo está lá, é um dos padres mais conhecidos da igreja católica em nosso estado, muito querido, Brasil afora e por que não dizer no mundo. Qual é esse grau, como é que você se aproximou do padre Cosmo? E como ele é uma pessoa que lhe inspira e inspira toda a comunidade recifense, Verônica. A história de Padre Cosmo, com a proximidade com a gente, na verdade foi através de Carlos, meu irmão, que na época era ministro da Eucaristia e da Palavra. E a gente ia passando, ele ia passando comigo no carro e encontrou com ele na esquina e parou. Padre Cosmo, quer uma carona? Ele, não, eu estou indo aqui na casa da minha madrinha, que era Maria Borges. Mas eu digo, Carlos, ele é que é Padre Cosmo e ele está aqui na Igreja dos Remédios, que eu moro em Afogados, então é bem próximo à igreja. E aí eu comecei a frequentar lá. Hoje, esse mês ele vai fazer 28 anos de sacerdócio e a gente tem mais ou menos 25 anos de amizade. Então é uma amizade que a gente conquistou ao longo desses 25 anos e que hoje a gente diz que ele faz parte, né, como próximo. A gente diz que tem a família de sangue, ele é a minha família da fé e da religião. É uma pessoa muito que a gente tem um carinho muito grande por ele. Mas lembrando que quando eu estava em Araripina, né, e aí minha mãe, meus pais, eles sempre foram muito religiosos e passaram para a gente essa fé, a fé, o amor que a gente tem por Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da Conceição, que é a nossa padroeira, e é uma das minhas fãs, enquanto eu admiro, eu sempre falo em tudo que a gente vai fazer, sempre a gente coloca Nossa Senhora na frente, que é através da intercessão de Nossa Senhora que a gente chega onde a gente quer, né? Que é o Cristo, mas a gente era muito tão próximo que lá em casa o pessoal comenta que quando eu nasci, estava tendo missão de Frei Damião e ele passou lá em casa, na casa de mamãe, para abençoar a mamãe e o recém-nascido, que por acaso, né, fui eu, e eu acho que isso só fez solidificar, né, o sentimento de que a gente tem que ter uma religião, a gente tem que ter o caminho de Deus, a gente tem que ter temor a Deus. E quais as lembranças, Verônica, voltando para Araripina, que você tem, por exemplo, dessas missões de Frei Damião e também da festa de padroeiro, que principalmente, hoje nós temos o Grande São João, o mais gostoso, vamos chamar assim, do estado, né? O São João de Araripina ganhou nome, ganhou fama, mas não deixa de ser a festa da padroeira, a grande referência religiosa e também da sociedade. Que lembrança você tem das grandes festas da padroeira? Muito, bastante, né? Era um período, como a gente era vizinho praticamente da igreja, porque a igreja fica na rua 15 de novembro e a gente morava lá, tanto que o fundo da casa de mamãe dava para a casa paroquial e a gente até às vezes pulava o muro para ir para a casa do padre, para poder aproveitar, né, quando, por exemplo, Frei Damião estava aí. Então, e aproveitava também as festividades, né, era muito comemorativo, tinha fogos e tinha festa, era quermesse e tudo mais. E a gente aproveitava na condição de criança, né, de adolescente, a gente aproveitava muito
esse período. E nunca deixei de vir. É tanto que, assim, todo ano eu procuro, na época do dia 8 de dezembro, estar aqui para poder participar das festividades. E hoje eu sou ministra também da igreja. Você disse que vinha muito em Araripina nas férias, mas tem essas épocas que também pegava o período de férias. E tinha o carnaval, era muito famoso antes o carnaval. Eita, o carnaval, olha, até antes eu estava conversando com a Elias, porque a Elias disse, você me recordou o meu passado, que era também bem próximo, que Elias também era da minha época. Tínhamos as troças, a troça Aikido, que era uma famosíssima, e assim, todo mundo participava, ia para a casa do pessoal, fazia aquela festa todinha, e era banho. Tinha o Arca, a Arca, né, que era o Clube Arca, que era muito bem frequentado, tinha as festas de 15 anos, eu lembro que nos 50 anos de Araripina, foi uma semana de festa, e aí no último dia o papai era uma pessoa muito receptivo, mas também ao mesmo tempo ele era muito rígido. E aí eu lembro que a gente veio do Recife, aquela coisa toda, participamos dos eventos a semana toda. Quando chegou no dia da festa principal, eu cheguei de longo na sala e ele, a senhorita pensa que vai para onde? Eu digo, ia. E assim, o respeito, né, a gente tinha pelo pai, até pelos mais velhos, só em olhar para a gente já sabia se era aprovado ou não, a gente poder falar alguma coisa ou dizer algo. Verônica, hoje, depois dessa trajetória de vida, eu sei que também não é de hoje, há muito tempo, você tem, assim, muitas amizades na sociedade recifense, tanto no meio profissional como no meio social, na maneira em geral de se falar. Você acabou tendo bastante conhecimento, vou chamar assim, na base social da capital do estado. Ah, isso aí com certeza, porque tanto no lado profissional, como no lado de amizade do dia a dia, de lazer, de tudo, da igreja, né, por participar ativamente da igreja, eu sempre digo que lá na igreja a gente faz de tudo, né, tanto a parte de comentário, a parte de leitura, né, as leituras que tem, ou a gente participa também, ou hoje como ministra, né, e eu acho que essa interação e esse entrosamento com a comunidade recifense fez com que realmente eu conquistasse amizades bastante duradouras que até hoje a gente preserva. Em algum momento, Verônica, por ter saído do sertão, às vezes um pouco assustada com o que a gente... hoje está globalizado, né? Não faz muita diferença, não. Mas antes tinha muita diferença, sim. Você sofreu algum tipo de preconceito? Entrar no mercado, cargos de confiança em governo, desde o início até um pouco mais à frente, realmente você se firmar como uma profissional, como uma ser social na capital do seu estado. Sofreu algum tipo de preconceito? Não, muito pelo contrário. Eu acho que, assim, quando a gente sente, porque quando fala do interior, aí já há um pouco uma retração, mas não preconceito em si, dizer que você não pode ou você não deve. Eu acho que, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que mostrar para que a gente veio, por que eu estou ali, por que eu, né, cheguei ali. E, assim, na minha vida profissional, eu sempre busquei entender e aprender onde era que eu estava, para poder ter ciência de que, não, eu estou aqui porque eu tenho condições, porque eu tenho a minha capacidade, eu tenho o meu conhecimento. Eu sempre procurei aprender sempre, para poder não deixar a desejar de algo que eu ia fazer. Agora, desafios foram muitos. De chegar num ambiente de trabalho em que a coisa estava desorganizada, e eu olhar assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas sempre ele dá o caminho, sempre ele dá o norte, e a gente vai, monta a nossa estratégia e consegue, como eu consegui, sempre por onde eu passei. Só deixei amizades, boas amizades. Tanto que por onde eu passo hoje, por exemplo, eu fui da administração, secretaria de administração, quando eu chego lá, o vigilante ou alguém que está na portaria pergunta, a senhora voltou? Eu digo, para uma reunião. Isso é o que gratifica a gente, é o que deixa a gente realizada e feliz. Mas mesmo não sendo política também, você teve bons e muitos contatos com a elite política pernambucana.
teve na minha vida profissional, como eu disse a você, os 4 primeiros anos foi dentro do Palácio do Governo, então foram 4 governos diferentes e que 4 governos de partidos diferentes, mas nem por isso eu tive não fui prejudicada, muito pelo contrário. Quando mudavam, as pessoas vinham e me convidavam para permanecer. Chegou um determinado tempo que eu achei que pelo fato de profissionalmente eu não poder crescer mais, aí eu voltei para o meu órgão de origem, mas sempre mostrando de que ali estava uma pessoa que estava a serviço do Estado e não a serviço do político. Pela sua trajetória, me parece que você sempre gostou muito de estudar, de incorporar ao seu currículo novos conhecimentos e buscando isso do ponto de vista científico, no conhecimento, fazendo inúmeros cursos. É verdade, doutora Vera? E aí eu vou contar para você uma história muito interessante que aconteceu de uma jornalista que na época, em 2008, ela estava fazendo um trabalho de empreendedorismo e fazendo entrevista com pessoas da área privada, dos profissionais da área privada, para entender como era até que ponto, por que eles eram incentivados a fazer parte de uma empresa. E, num determinado momento, ela achou que teria que ter alguém da área pública. E eu não sei quem foi que me indicou, não sei quem foi que colocou o meu nome, e ela me procurou. E nesse intervalo, realmente, eu fiquei resistindo, porque, primeiro, eu nunca tinha sido entrevistada. Segundo, que eu achei diferente o formato de como ela me abordou. Mas, e também pelo ser servidora pública, eu tinha que saber até que ponto, qual era o meu limite de repassar ou de informar algo. Mas, na verdade, ela queria saber sobre a minha vida pessoal, profissional, dentro do profissionalismo na área pública. E aí a gente ela me entrevistou, tudo mais. Quando foi 2 dias depois, o fotógrafo... Sim, ela perguntou, você fez algum curso? Você tem... Eu digo, na época eu estava fazendo mestrado, em 2008, eu estava terminando o mestrado. Eu disse a ela, eu já fiz pós-graduação na área de recursos humanos, na área de orçamento e planejamento, tudo voltado para a área pública, na área de previdência social, inclusive da previdência pública, porque eu já estava na FUNAP. E aí, o que ela perguntou, mais ou menos quantos cursos? Eu disse, em torno de 30 a 40 cursos. Aí, quando foi, ela disse, você tem como mostrar esses certificados? Eu disse, tenho, que eu tenho guardado em casa. E aí ela disse, quando o fotógrafo for tirar suas fotos, leve para ele dar uma olhada, tá certo. E aí, quando eu cheguei, o fotógrafo disse, a senhora trouxe os certificados? Tirou minha foto e tudo. Aí eu disse, tenho, tá aqui tudinho. Mas são 3 pastas. Ela, quanto? Aí ele, quantos? Na hora ele ficou tão admirado que ligou para ela. Ele disse, Tatiana, ela não só tem 30 cursos, ela tem mais de 120 cursos. E até eu, assim, até para mim foi interessante, porque eu também não imaginava que a gente vai fazendo os cursos, guardando os certificados. E ela colocou uma página inteira no domingo e eu fiquei sem sossego, porque era todo mundo ligando, todo mundo sabendo, que você é importante, olha, você é minha amiga. Aquelas brincadeiras que as pessoas que gostam de tirar quando a gente faz algo amiga, diferente. Agora está importante, é minha amiga de coração. Mas é isso, temos... e aí você falou no início dessa nossa conversa, foi sobre o título de... mérito pernambucano da Polícia Militar, foi em 2005, que foi exatamente também dando curso aos tenentes-coronéis, aos coronéis, na época, na Polícia Militar. E aí foi no ano de 2004, eu dei o curso, e no ano de 2005 eu fui agraciada com a Medalha do Mérito da Polícia Militar. 2010, o Corpo de Bombeiro também fui agraciada, já por um trabalho feito em Palmares, na época que teve um período de enchente lá, e a gente, eu, na época, estava na FUNAP, a gente fez um trabalho, e eu fui diretamente a Palmares fazer esse trabalho junto com o pessoal do Corpo de Bombeiro, e aí fui mais uma vez agraciada. Em 2013, que aí não está nesse livro, porque esse livro é de 2012, mas em 2013 foi da Polícia Civil também, por um trabalho que eu fiz,
para o pessoal que era do pessoal da Associação da Polícia Civil, e eu fui agraciada em 2013. Então, assim, como você colocou, muitos amigos eu conquistei, como ainda hoje eu tenho, e é o que, para mim, eu acho que, assim, a gente ter como você colocou, minha história de vida em Araripina e em Recife, hoje eu ser conhecida pelo lado profissional na área de gestão pública, no serviço público, isso para mim, eu me sinto uma pessoa realizada na minha plenitude como pessoa, como profissional, né, como irmã, como família. Para mim é o que me realiza. Você fez algum serviço para a Federação Pernambucana de Futebol? Porque o ex-presidente, saudosa memória, falava muito bem sobre você, né? Carlos Alberto de Oliveira. Ele foi meu primeiro chefe. E assim, eu trabalhei diretamente com ele. Porque você trabalhou com ele? Trabalhei diretamente com ele. Ele era o presidente na época e a gente trabalhava, eu era assessora dele. E aí ele me conheceu também. E aí a gente ficou realmente amigos, de participar, de frequentar a casa, a família dele toda. Não só ele, Verônica é uma pessoa muito leve, muito simpática, muito sonhadora. Ela se diz realizada, mas ainda sonha. Você tem outros filhos, além de Rafaela e Adélia? E Veraldo, rapaz. É sobrinha, na verdade. Na verdade, quando alguém pergunta a mim, você tem filhos? Eu digo que tenho mais de 38, porque quando junta sobrinho, neto e bisneto, todos fazem... a tia mãe, né? Tia Vevé do coração de tudo, porque de todos. Gosta de dar um presente aos sobrinhos, aí pronto, tá eleita. Sobrinho a gente tem e eu amo todos. Verônica, a TV Ativa do Araripe, nós temos mais do que sonho. Isso vem de um sonho do companheiro chamado Elias, que virou projeto, de falar com as famílias, com as comunidades, de valorizar os lugares do sertão do Araripe e de Pernambuco como um todo. Porque a gente sabe que muitas pessoas se viabilizaram na vida pelos seus esforços, pelo seu esforço até para estudar, principalmente para estudar, para ganhar conhecimento e colocar esse conhecimento a serviço da humanidade. O país, o nosso estado, os nossos municípios, nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, nós precisamos vencer. E só se vence com conhecimento, com amor. Tem faltado muito Deus no coração de muitas e muitas pessoas. Então, pessoas igual a Verônica, você pode ver os nossos convidados aqui no podcast Everaldo Nascimento. São pessoas que têm conteúdo, que têm trajetória, que têm história e que orgulha toda uma vida, tudo o que fizeram e que continuam fazendo. Que Deus, Verônica, continue te iluminando. Eu fico triste quando chegasse o tempo, né? Nada, nem deixa parece. Eu só reforçar com você uma coisa que eu acho que eu devia ter falado quando você falou em questão de religiosidade, a religião da gente. Por ser muito sólida, por ser raízes da minha família de mãe e pai, que sempre buscou e sempre procurou com que a gente tivesse um caminho religioso. Eu acho que isso realmente deixou muito... sólido na nossa vida. Hoje, minha mãe era do Sagrado Coração de Jesus, do apostolado, né? Eu hoje também faço parte, minhas irmãs, algumas delas. Então, assim, e isso faz com que eu lembro perfeitamente que você falou da minha amizade com o Padre Cosmo, e aí eu fui para Roma com ele. E no caminho, quando a gente entrou no avião para ir para Portugal, tinha uma senhora que passou 15 dias em Recife, gostaria muito de chegar junto de Padre Cosme, não conseguiu. E naquele momento ele deu aquela bênção. Ele é uma pessoa realmente, um ser iluminado, ele é um ser de luz. E você ter um amigo que é assim, você se sentir também parte dessa luz e parte dessa fé. É a oração dele, e ele é muito procurado, ele né? É muito ungido, é a pessoa de Deus. Verônica, e para encerrar aqui, você gosta muito de família, de viajar, de conhecer. Você é uma frequentadora assídua do arquipélago de Fernando de Noronha e de outros. Você conhece o Brasil inteiro, não é verdade, Verônica? E por incrível que pareça, Noronha eu conheci também trabalhando, porque em 2014 eu era diretora de Recursos Humanos do Estado, e nessa época era o Estado como um todo.
Eu fiz o trabalho de coordenação do processo seletivo com a Secretaria de Educação, Secretaria de Administração, Saúde, era em torno de 15 pessoas que estavam sobre o meu comando, né, sobre a minha liderança, e nesse trabalho terminei conquistando amizades e hoje Noronha faz parte do meu roteiro, né, de passeio e de visitação dos meus amigos que eu conquistei lá em Noronha. E o manto sagrado de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira de Araripina, que eu sei que você é devota dela, que ele continue lhe abençoando e protegendo, que seus caminhos sejam sempre iluminados pela luz divina. Parabéns pela inteligência, pela capacidade de discorrer o que você faz, falando com muita propriedade aos pernambucanos de Araripina e onde a gente puder chegar com as imagens, com o bom áudio da TV Ativa do Araripe. Muito obrigado. Nada, só... Posso a última? Claro, fica à vontade. Só reforçando. A gente teve agora o carnaval lá, que hoje eu estou na gerência de recursos humanos do HSE, do Hospital do Servidor. E quando terminou o evento, eu entreguei alguns brindes lá, tudinho. E quando eu fui saindo no corredor, só vi alguém, Verônica Bentinho. Aí eu olhei para trás, era uma conterrânea, a mãe dela, não sei se ela nasceu aqui ou lá em Recife, mas a mãe dela é daqui. E ela disse, olha, eu ouvi muito falar no seu nome, eu tinha muita vontade de lhe conhecer. E assim, no momento eu disse a ela, que bom, vá lá na minha sala, vá para a gente conversar mais um pouco, entender, porque na verdade Araripina tem essa coisa boa. As pessoas que são conterrâneas, quando a gente se encontra é uma felicidade. Eu já encontrei com um conterrâneo meu lá em Rio Branco, fui fazer um trabalho e o pessoal, pelo sotaque meu, perguntou, você é de Recife com esse sotaque? Eu digo, não, na verdade eu sou pernambucana, do sertão do Araripe, mais precisamente Araripina, e por coincidência Luiz Saraiva era o deputado estadual e o advogado mais conceituado da região. Então, aí não faltou mais nada. E, dois conterrâneos quando se encontram. Seu sotaque é da capital ou é do interior? Não, não, na verdade, o meu sotaque é de Araripina Conservadora, mesmo. como o Gonzaga dizia. Com certeza. Verônica Bentinho, você me deixou muito feliz por estar aqui, se dispor a vir dar essa entrevista, dividir a bancada comigo e trazer tantas coisas boas dos seus sentimentos, da sua trajetória, da sua história de araripinense e pernambucana que você é. Muito obrigado. Muito obrigada também, Everaldo, pela oportunidade.